Eu estava presa no trânsito quando reconheci o Audi preto parado à minha frente. Era o carro do meu marido, Ricardo, o homem que há 8 anos jurou me amar e respeitar. Ele estava beijando apaixonadamente uma mulher que definitivamente não era eu. Buzinei por puro instinto. Ele virou-se e seu olhar de terror ao me reconhecer confirmou tudo. A mulher sorriu, confusa, e acariciou sua barriga de 6 meses de gravidez. Meu mundo desmoronou em segundos. Mas antes de prosseguir, confira se você já está inscrito no canal e me diz nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Adoro saber até onde nossas histórias estão chegando. O sinal abriu e o Audi arrancou, deixando-me paralisada com as mãos tremendo no volante. As pessoas buzinavam atrás de mim, mas eu mal conseguia processar o que acabara de ver. Ricardo, meu Ricardo, estava traindo-me com uma mulher grávida. De repente, todas as horas extras no trabalho, as viagens de negócios que se multiplicaram no último ano e o crescente desinteresse em nossa vida íntima faziam sentido. Como fui tão cega? Respirei fundo, tentando acalmar meu coração que parecia querer saltar do peito. Liguei o carro com movimentos mecânicos e segui para casa. Nossa casa, aquela que compramos juntos há 5 anos, quando ainda acreditávamos num futuro compartilhado. A casa dos sonhos dele, que eu aceitei porque eu amava. Colonial, clássica, com um jardim que eu cuidava com tanto carinho. Ao estacionar na garagem, notei que a vaga de Ricardo estava vazia. Ele não tinha voltado para casa. É claro que não. Provavelmente estava tentando inventar uma desculpa ou consolando a amante grávida. Entrei na casa vazia, joguei minha bolsa no sofá e me servi de uma taça generosa de vinho. Não chorei. Não imediatamente. A raiva e a adrenalina ainda me mantinham funcionando, como se meu corpo se recusasse a aceitar o golpe. Peguei meu celular e vi 3 chamadas perdidas de Ricardo. Nenhuma mensagem, nenhuma explicação. Típico dele, sempre esperando que eu facilitasse as coisas, que eu fizesse as perguntas certas para que ele pudesse mentir com mais facilidade. Não desta vez. Em vez de retornar as ligações, abri nosso aplicativo bancário compartilhado. Se ele estava mantendo uma vida paralela, o dinheiro tinha que vir de algum lugar. E ali estava. Nos últimos 8 meses, saques regulares, transferências para uma conta que eu não conhecia, compras em lojas de bebês, móveis, um depósito substancial para o que eu só podia supor ser um apartamento. Nosso dinheiro. O dinheiro pelo qual eu tanto trabalhei como arquiteta, enquanto ele construía sua carreira como executivo de marketing. O dinheiro que economizamos juntos, sonhando com viagens, talvez com nossos próprios filhos um dia. Esse pensamento trouxe a primeira onda de lágrimas. Enquanto eu esperava o momento certo para termos um bebê, como ele sempre dizia, Ricardo já estava construindo uma família com outra. O som da porta da frente me tirou dos meus pensamentos. Ricardo entrou, parecendo um fantasma de si mesmo. Seu rosto normalmente confiante estava pálido e, pela primeira vez desde que o conheci, parecia não saber o que dizer. Raquel, ele começou, a voz trêmula. Levantei a mão, interrompendo-o. Quanto tempo? Perguntei, surpreendendo a mim mesma com a calma na minha voz. Ele hesitou. Raquel, eu posso explicar. Quanto tempo, Ricardo? Repeti, mais firme desta vez. 1 ano e meio, ele finalmente admitiu, olhando para o chão. 1 ano e meio. 18 meses de mentiras, de noites em que ele dizia que me amava enquanto construía uma vida com outra pessoa. 18 meses em que planejou um futuro que não me incluía. E o bebê? Perguntei, já sabendo a resposta. É meu, ele sussurrou. Algo dentro de mim se quebrou com aquela confirmação. Não era apenas um caso, era uma família inteira escondida de mim. Seu nome? Perguntei. Laura. Ele respondeu, parecendo confuso com minha calma. Ela sabe sobre mim? Ricardo engoliu em seco. Ela sabe que sou casado, mas... Eu disse que estávamos separados, que só estávamos resolvendo os detalhes do divórcio. Ri sem humor. É claro que ele diria isso.
Ricardo nunca foi o tipo de homem que assumia responsabilidade por suas escolhas. Sempre havia uma desculpa, uma justificativa, uma maneira de se fazer de vítima das circunstâncias. Vai ser pai em... Calculei rapidamente. 3 meses? Ele assentiu, ainda sem coragem de me olhar nos olhos. E quando exatamente você planejava me contar? Depois do nascimento? No primeiro aniversário da criança? Ou talvez nunca, apenas desapareceria um dia? Eu ia te contar. Ele tentou se defender. Só estava esperando o momento certo. O momento certo, repeti, sentindo o gosto amargo das palavras. Como hoje, quando me viu no trânsito e percebeu que seu pequeno teatro tinha acabado. Ricardo finalmente encontrou coragem para me olhar. Eu nunca quis te machucar. Foi demais. A raiva que eu estava segurando explodiu. Não me venha com essa merda, Ricardo. Você não quis me machucar. Você construiu uma vida inteira pelas minhas costas. Gastou nosso dinheiro, planejou uma família com outra mulher e mentiu olhando nos meus olhos todos os dias. Como você acha que isso não iria me machucar? Ele recuou, surpreso com minha explosão. Em 8 anos de casamento, eu raramente levantava a voz. Era sempre a esposa compreensiva, a que resolvia os problemas, a que facilitava as coisas para ele. Raquel, podemos conversar como adultos? Ele pediu, tentando retomar o controle da situação. Adultos? Adultos não vivem uma mentira por 18 meses, Ricardo. Adultos não engravidam outras pessoas enquanto estão casados. Fiz uma pausa, tentando recuperar o controle. Quero que você pegue suas coisas e saia da minha casa. Agora. Nossa casa, ele corrigiu automaticamente. Minha casa, repeti. Verifique o contrato. Está no meu nome, lembra? Você insistiu porque tinha um histórico de crédito complicado. Agora tudo fazia sentido. Ele provavelmente já estava se preparando para esta eventualidade desde o início. Ricardo pareceu surpreso. Era como se ele esperasse lágrimas, súplicas, talvez até que eu o perdoasse. Qualquer coisa menos esta certeza fria. Quanto você desviou da nossa conta? Perguntei segurando meu celular. Quase 100 mil nos últimos 8 meses? E o que mais? O empréstimo para aquele projeto no trabalho era realmente para o trabalho ou foi para mobiliar o apartamento dela? Seu silêncio confirmou minhas suspeitas. Eu estava casada com um estranho, um homem capaz de planejar friamente uma traição por mais de 1 ano, desviando dinheiro, construindo uma vida paralela, tudo enquanto mantinha uma fachada perfeita em casa. Você tem 1 hora, disse, levantando-me do sofá. Leve o que conseguir carregar. O resto pode buscar quando eu não estiver aqui. Para onde eu vou? Ele perguntou, parecendo genuinamente perdido. Para o apartamento que você alugou para sua namorada grávida, presumo, respondi. Ou você acha que não sei sobre o lugar no centro? Você realmente não é tão inteligente quanto pensa, Ricardo. Pela primeira vez, vi algo como medo em seus olhos. Ele percebeu que eu sabia muito mais do que ele imaginava. E estava certo em temer. Enquanto Ricardo subia as escadas para pegar suas coisas, peguei o telefone e liguei para minha melhor amiga, Mônica. Preciso da sua ajuda, disse simplesmente quando ela atendeu. E do nome do melhor advogado de divórcio que você conhece. Quando desliguei, uma estranha calma me invadiu. Era o fim de um capítulo da minha vida. Um capítulo que terminou da pior maneira possível. Mas também era o início de algo novo. E dessa vez seria nos meus termos. Ricardo desceu 30 minutos depois com 2 malas enormes. Parou na porta, olhando para mim como se esperasse alguma palavra final, algum sinal de que ainda havia algo a salvar. Adeus, Ricardo, disse simplesmente, abrindo a porta. Ele hesitou por um momento, então saiu sem olhar para trás. Tranquei a porta e finalmente deixei as lágrimas virem. Não por ele, mas por tudo o que eu tinha perdido. 8 anos da minha vida construindo um castelo de areia que a primeira onda levou embora. Mas enquanto chorava, uma certeza crescia dentro de mim. Eu sobreviveria a isso. E faria muito mais do que apenas sobreviver.
Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que não sentia há anos. Depois de uma noite de lágrimas e raiva, havia uma clareza em mim que parecia quase surreal. Liguei para o escritório e pedi alguns dias de folga. Como sócia do estúdio de arquitetura, raramente tirava tempo para mim, sempre priorizando projetos e clientes, não desta vez. Minha primeira parada foi no banco. Transferi metade do dinheiro da nossa conta conjunta para minha conta pessoal e congelei o restante. Legal e justo, como me informou o gerente. Em seguida, cancelei todos os cartões de crédito adicionais em meu nome que Ricardo usava. Quando saí do banco, meu telefone vibrou com uma mensagem dele. Preciso falar com você. É importante. Ignorei. Qualquer coisa que ele tivesse para dizer agora poderia ser dita através de advogados. Minha próxima parada foi no escritório da doutora Camila Torres, a advogada de divórcio que Mônica havia recomendado. Alta, com cabelos grisalhos e um olhar que parecia ver através das pessoas, ela me recebeu em seu escritório minimalista. Então, Raquel, ela disse depois de ouvir minha história, você tem evidências dos desvios de dinheiro? Entreguei a ela uma pasta com todos os extratos bancários dos últimos 2 anos, cuidadosamente organizados, com as transferências suspeitas destacadas. Impressionante, ela comentou, folheando os documentos. A maioria das pessoas não tem essa organização no meio de uma crise. Sempre fui organizada, respondi. É parte do meu trabalho como arquiteta. Detalhes importam. Ela sorriu, apreciativa. E você diz que a casa está apenas em seu nome? Sim, comprei antes de nos casarmos. Ricardo insistiu que mantivéssemos assim por causa do histórico de crédito dele. Agora entendo por quê. Isso simplifica as coisas. E quanto ao apartamento que ele alugou para a outra mulher? Ainda estou investigando, mas sei que é no centro. Encontrei recibos de depósito. Camila fez algumas anotações. Raquel, vou ser direta com você. Com as evidências que temos de desvio de dinheiro conjugal para manter um caso extraconjugal, estamos em uma posição forte. O Oregon é um estado de divisão equitativa, não necessariamente 50-50, e infidelidade com prejuízo financeiro pesa na decisão. Assenti, absorvendo a informação. Quanto ao contato com seu marido, ela continuou, recomendo que seja mínimo e apenas por escrito, nada de conversas por telefone ou pessoalmente sem testemunhas. Homens como Ricardo são manipuladores. Ele vai tentar usar sua história juntos, apelos emocionais, qualquer coisa para te fazer recuar. Não vou recuar, afirmei. Bom, agora quanto à outra mulher, Laura, certo? Você pretende contatá-la? A pergunta me pegou de surpresa. Não tinha pensado nisso. Pense bem antes de fazer qualquer contato. Ela pode ser tão vítima quanto você nessa história, ou pode ser cúmplice. De qualquer forma, qualquer comunicação com ela pode complicar as coisas legalmente. Saí do escritório de Camila com um plano de ação e uma sensação de controle que não experimentava desde que vi Ricardo com Laura no trânsito. No caminho para casa, parei em uma loja de ferragens e comprei fechaduras novas. Algumas horas e vários tutoriais do YouTube depois, todas as portas da minha casa tinham novas fechaduras. Meu telefone não parou de tocar o dia inteiro. Ricardo, obviamente. Na 12ª chamada, finalmente atendi. O que você quer? Perguntei friamente. Raquel, preciso pegar mais algumas coisas na casa, ele disse, soando exausto. Suas coisas estarão na garagem amanhã às 10 horas. Venha buscá-las ou serão doadas, respondi e desliguei antes que ele pudesse protestar. Naquela noite, Mônica apareceu com comida tailandesa e uma garrafa de vinho. Sentamos no chão da sala, entre caixas com as coisas de Ricardo que eu havia separado metodicamente durante o dia. Como você está realmente? Ela perguntou servindo o vinho. Honestamente, oscilando entre a raiva mais intensa que já senti e um estranho alívio, confessei. Alívio? Ela repetiu, surpresa. Tomei um gole de vinho, pensando. Sim, alívio.
Como se uma parte de mim sempre soubesse que algo estava errado e agora, finalmente, faz sentido. Fiz uma pausa. Nos últimos meses, eu me sentia constantemente ansiosa, checando o celular dele quando podia, questionando suas histórias. Achava que estava ficando paranoica. Você não estava, Mônica afirmou. Seu instinto estava certo. Sabe o que é mais louco? Estou com 36 anos. Passei os últimos 2 anos dizendo a Ricardo que queria tentar ter um filho, e ele sempre dizia que não era o momento certo, que deveríamos esperar mais um pouco, estabilizar melhor as finanças. Ri amargamente. E o tempo todo ele estava fazendo um filho com outra mulher. Mônica colocou a mão sobre a minha. Raquel, isso não é sobre você. É sobre ele e suas escolhas egoístas. Racionalmente eu sei disso, mas ainda dói. É claro que dói. 8 anos é muito tempo. Ficamos em silêncio por alguns minutos, o peso da situação pairando entre nós. Você já pensou no que vai fazer depois? Depois que tudo isso acabar? Mônica perguntou. A pergunta me pegou desprevenida. Eu tinha estado tão focada no agora, em sobreviver ao terremoto que havia devastado minha vida, que mal tinha pensado além do divórcio. Não sei, admiti. Talvez viajar? Sempre quis conhecer o Japão, e Ricardo sempre dizia que era caro demais, que poderíamos ir quando estivéssemos mais estáveis financeiramente. Outro adiamento que agora fazia sentido. Você deveria ir, Mônica incentivou. Depois que tudo isso acabar, reserve essa viagem. Você merece. A ideia plantou uma semente em minha mente. Um futuro além de Ricardo, além da traição, além da dor. Um futuro só meu. No dia seguinte, pontualmente às 10 horas, Ricardo apareceu para pegar suas coisas. Eu o observava pela janela enquanto ele carregava as caixas para seu carro. Parecia menor de alguma forma, menos imponente do que o homem que eu havia idealizado por anos. Quando ele terminou, olhou para a casa, nossa casa, por um longo momento. Eu sabia que ele sabia que eu estava observando, mas não me importei em me esconder. Deixei que visse o que havia perdido. Naquela tarde, recebi um e-mail dele. Abri com cautela, preparada para mais manipulação. Raquel, sei que nada do que eu disser agora pode consertar o que fiz. Não estou pedindo perdão, sei que não mereço. Só quero que você saiba que nada disso foi planejado. Laura e eu nos conhecemos em uma conferência em Seattle ano passado. Uma coisa levou à outra. Quando descobrimos a gravidez, entrei em pânico. Não sabia como te contar. Eu realmente pretendia terminar nosso casamento antes que as coisas chegassem a esse ponto, mas nunca encontrei coragem. Você sempre foi tão boa para mim, tão compreensiva. Eu não merecia você. Quanto ao dinheiro, vou pagar cada centavo que peguei. Por favor, diga a seu advogado para entrar em contato com o meu para discutirmos os detalhes. Sinto muito por tudo, Ricardo. Li o e-mail 3 vezes, procurando a manipulação, a tentativa de me fazer sentir culpada. Estava lá, sutil, nas entrelinhas. Você sempre foi tão boa para mim. Como se minha bondade tivesse de alguma forma contribuído para sua traição. Como se eu devesse ter sido mais difícil, menos compreensiva. Clássico Ricardo, sempre encontrando uma maneira de dividir a culpa. Respondi brevemente. Todo contato futuro deve ser feito através dos nossos advogados. Não me contate diretamente novamente. Bloqueei seu e-mail e número de telefone em seguida. Era hora de cortar os laços completamente. Naquela noite, fiz algo que não fazia há anos. Desenhei. Antes de conhecer Ricardo, antes de me tornar a arquiteta prática e focada em projetos comerciais, eu amava desenhar por prazer. Paisagens, pessoas, edifícios antigos, qualquer coisa que capturasse minha imaginação. Ricardo sempre considerou isso uma perda de tempo. Por que desenhar por diversão quando você pode estar trabalhando em algo que paga as contas? Ele costumava perguntar. E gradualmente, como tantas outras coisas, deixei isso de lado para me tornar a esposa que ele queria. Sentei-me na varanda com meu antigo caderno de desenho e comecei a traçar linhas suaves.
Não tinha um objetivo claro em mente, apenas deixei minha mão se mover livremente sobre o papel. Quando terminei, olhei para o que havia criado. Um esboço da casa dos meus sonhos, não a casa colonial que Ricardo amava, mas algo completamente diferente. Moderno, aberto, com grandes janelas e espaços integrados. Pela primeira vez em dias, sorri genuinamente. Talvez fosse hora de redesenhar não apenas minha casa, mas minha vida inteira. As semanas seguintes transformaram-se em um estranho balé entre advogados, documentos e descobertas cada vez mais chocantes sobre a vida dupla de Ricardo. Camila, minha advogada, mostrou-se tão meticulosa quanto eu ao juntar provas. Encontramos o apartamento, ela me informou durante uma de nossas reuniões. E você não vai acreditar nisso, está no nome dele e de Laura. Contrato conjunto assinado há 8 meses. 8 meses? Repeti incrédula. Isso significa que ele estava comprometido o suficiente para um contrato conjunto, mas não para ser honesto com você, ela completou. E há mais. O empréstimo que ele disse ter feito para aquele projeto de marketing foi usado como entrada para um carro novo. Adivinhe quem está dirigindo? Laura, respondi sem hesitação. Exato. Um SUV espaçoso, perfeito para uma família com um recém-nascido. A informação era como um soco no estômago. Enquanto eu economizava cada centavo, adiando sonhos e desejos para construir nosso futuro, Ricardo gastava nosso dinheiro construindo uma vida com outra mulher. Como ele pensou que isso não seria descoberto? Perguntei, mais para mim mesma do que para Camila. Ela me olhou com um misto de compaixão e experiência. Raquel, homens como Ricardo vivem em uma bolha de auto-engano. Eles realmente acreditam que são inteligentes demais para serem pegos, que podem administrar 2 vidas indefinidamente. A arrogância é sua maior fraqueza. Naquela noite, em casa, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Laura. Precisamos conversar. Por favor, há coisas que você precisa saber. Fiquei olhando para a mensagem por vários minutos, debatendo comigo mesma. Camila havia me aconselhado a evitar qualquer contato com Laura. Era o caminho mais seguro legalmente. Mas uma parte de mim queria olhar nos olhos da mulher que havia compartilhado meu marido por tanto tempo. Respondi: não tenho nada para falar com você. A resposta veio instantaneamente. Ricardo não é quem você pensa que é, nem quem eu pensava. Por favor, me encontre amanhã no Café Meridian às 15 horas. Não pelos homens em nossas vidas, mas pela verdade que merecemos. Contra meu melhor julgamento concordei. Algo na mensagem atingiu um nervo. Pela verdade que merecemos. Und era exatamente o que eu queria. A verdade completa, não importa quão dolorosa. O Café Meridian ficava no distrito financeiro, longe tanto da minha casa quanto do meu escritório, um território neutro. Cheguei 15 minutos adiantada e escolhi uma mesa nos fundos, com visão para a porta. Queria vê-la antes que ela me visse. Laura entrou precisamente às 15 horas. Reconhecia imediatamente, mesmo sem a visão limitada que tive através da janela do carro naquele fatídico dia. Era mais jovem do que eu, talvez 30 anos, com cabelos castanhos na altura dos ombros e um rosto delicado que parecia cansado e tenso. Sua gravidez estava mais avançada do que me lembrava, a barriga proeminente sob um vestido solto. Nossos olhares se encontraram e houve um momento de reconhecimento mútuo. 2 mulheres conectadas por um homem que havia traído ambas, de maneiras diferentes. Ela caminhou até minha mesa, movendo-se com cuidado. Raquel, ela disse, estendendo a mão. Obrigada por vir. Apertei sua mão brevemente, sem saber ao certo como me sentir. Raiva? Pena? Uma estranha solidariedade? O que você quer, Laura? Ela se sentou com alguma dificuldade. Primeiro quero dizer que não sabia sobre você. Não no início. Ela parou, reorganizando seus pensamentos. Ricardo me disse que estava se divorciando, que vocês já viviam separados na mesma casa apenas por conveniência financeira. Ri sem humor.
Clássico. Só descobri a verdade depois que fiquei grávida. Encontrei seu nome em alguns documentos dele, busquei online e vi fotos de vocês juntos em eventos recentes. Ela pausou. Confrontei-o e ele... Bem, ele jurou que iria contar a você, que estava apenas esperando o momento certo. E você acreditou? Perguntei, incapaz de esconder o ceticismo na minha voz. Laura baixou os olhos. Queria acreditar. Estava grávida, apaixonada e... Ela respirou fundo. E ele é muito convincente quando quer ser. Nisso concordamos, murmurei. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta. A razão pela qual eu precisava te ver é esta. Encontrei esses documentos no apartamento depois que ele saiu para trabalhar ontem. Abri a pasta com cautela. Dentro havia aplicações para transferência internacional, contas bancárias em Belize e documentos de uma empresa offshore que eu nunca tinha ouvido falar. Todos em nome de Ricardo. O que é isso? Perguntei, folheando os papéis. Pelo que entendi, ele vem desviando dinheiro não apenas das suas contas conjuntas, mas também da empresa onde trabalha, e não só para mim ou para o apartamento. Ela apontou para um documento específico. Há uma conta com mais de $500 mil em Belize, dinheiro que nem você nem eu sabíamos que existia. A revelação me deixou atordoada. Não era apenas uma traição pessoal, mas algo muito maior. Por que você está me mostrando isso? Laura colocou a mão sobre a barriga em um gesto inconsciente de proteção. Porque tenho medo, Raquel. Medo do que ele é capaz de fazer. Quando confrontei Ricardo sobre esses documentos, ele ficou... diferente, frio, ameaçador. Um calafrio percorreu minha espinha. Em 8 anos de casamento, nunca vi Ricardo ser violento, mas também nunca o vi realmente acuado. Você acha que ele seria capaz de te machucar? Perguntei seriamente. Não fisicamente, talvez. Mas ele deixou claro que se eu causar problemas, posso me arrepender. Disse que tem meios de garantir que eu nunca veja 1 centavo dele para o bebê. Estudei seu rosto, procurando sinais de manipulação ou mentira. Não encontrei nenhum. O que vi foi medo genuíno nos olhos de uma mulher grávida que acabava de descobrir que o pai de seu filho não era quem ela pensava. Por que me procurar? Você poderia ter ido direto à polícia. Pensei nisso, ela admitiu, mas tive medo. Ricardo tem conexões, conhece pessoas, e eu... Ela hesitou. Eu não tenho ninguém. Mudei-me para cá por causa dele, deixei meu emprego, minha família está em outro estado. E há o bebê para pensar. Uma parte de mim queria mandar Laura embora, dizer que seus problemas com Ricardo não eram mais meus. Mas olhando para aquela mulher grávida e assustada, não consegui. Não por causa de Ricardo, mas porque reconheci nela a mesma vulnerabilidade que eu mesma sentia. Vou levar esses documentos para minha advogada, disse finalmente. Ela saberá como proceder. Se Ricardo realmente está desviando dinheiro da empresa, isso é crime. E quanto às ameaças, você deveria documentar tudo, cada mensagem, cada ligação. Laura assentiu, visivelmente aliviada. Obrigada, eu não sabia a quem recorrer. Quando nos despedimos, senti uma estranha conexão com essa mulher que, em outras circunstâncias, eu provavelmente odiaria. Agora, via-a como outra vítima na teia de mentiras de Ricardo. No caminho para casa, liguei para Camila e expliquei brevemente a situação. Ela ouviu em silêncio e então disse: Venha ao meu escritório amanhã pela manhã. E Raquel, tenha cuidado. Se metade do que você está me dizendo for verdade, seu ex está envolvido em algo muito mais sério do que infidelidade. Aquela noite foi inquieta. Revirei-me na cama, pensando nas revelações do dia. Ricardo não era apenas um marido infiel, mas potencialmente um criminoso. Como eu pude viver 8 anos com esse homem e não perceber? Por volta das 2 da manhã, ouvi um ruído no andar de baixo. Meu coração disparou. Apesar das fechaduras novas, um medo irracional de que Ricardo tivesse encontrado uma maneira de entrar me dominou. Peguei o celular,
pronta para discar para a polícia, e caminhei silenciosamente até o corredor. O barulho veio novamente, um baque surdo seguido por um arrastar. Vinha da varanda dos fundos. Cautelosamente, desci as escadas, mantendo as luzes apagadas. Através da porta de vidro da cozinha, vi uma silhueta movendo-se na escuridão. Com o coração na garganta, liguei as luzes externas. Não era Ricardo, mas um guaxinim derrubando os vasos de plantas. O alívio me inundou, seguido por uma onda de autodesprezo pela paranoia. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Em vez disso, passei as horas restantes da madrugada fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo, investigando meu próprio marido. Na internet, procurei tudo sobre Ricardo. Suas redes sociais, que eu já conhecia, não revelaram nada novo. Mas ao buscar mais fundo, em registros empresariais e judiciais, comecei a ver um padrão inquietante. Antes de me conhecer, Ricardo havia sido processado 2 vezes por ex-sócios por práticas comerciais questionáveis. Ambos os casos foram resolvidos fora dos tribunais, os detalhes selados. Havia também um caso de quase 10 anos atrás. Uma ex-namorada havia solicitado uma ordem de restrição contra ele, alegando comportamento controlador e ameaças. A ordem foi concedida, mas expirou depois de 1 ano. Quem era esse homem com quem eu havia compartilhado minha vida? E mais importante, as semanas seguintes transformaram-se em um estranho balé entre advogados, documentos e descobertas cada vez mais chocantes sobre a vida dupla de Ricardo. Camila, minha advogada, mostrou-se tão meticulosa quanto eu ao juntar provas. Encontramos o apartamento. Ela me informou durante uma de nossas reuniões. E você não vai acreditar nisso. Está no nome dele e de Laura. Contrato conjunto, assinado há 8 meses. 8 meses? Repeti, incrédula. Isso significa que ele estava comprometido o suficiente para um contrato conjunto, mas não para ser honesto com você, ela completou. E há mais. O empréstimo que ele disse ter feito para aquele projeto de marketing foi usado como entrada para um carro novo. Adivinhe quem está dirigindo? Laura, respondi sem hesitação. Exato, um SUV espaçoso, perfeito para uma família com um recém-nascido. A informação era como um soco no estômago. Enquanto eu economizava cada centavo, adiando sonhos e desejos para construir nosso futuro, Ricardo gastava nosso dinheiro construindo uma vida com outra mulher. Como ele pensou que isso não seria descoberto? Perguntei, mais para mim mesma do que para Camila. Ela me olhou com um misto de compaixão e experiência. Raquel, homens como Ricardo vivem em uma bolha de auto-engano. Eles realmente acreditam que são inteligentes demais para serem pegos, que podem administrar 2 vidas indefinidamente. A arrogância é sua maior fraqueza. Naquela noite em casa, recebi uma mensagem de um número desconhecido. Era Laura. Precisamos conversar, por favor. Há coisas que você precisa saber. Fiquei olhando para a mensagem por vários minutos, debatendo comigo mesma. Camila havia me aconselhado a evitar qualquer contato com Laura. Era o caminho mais seguro legalmente. Mas uma parte de mim queria olhar nos olhos da mulher que havia compartilhado meu marido por tanto tempo. Respondi: não tenho nada para falar com você. A resposta veio instantaneamente. Ricardo não é quem você pensa que é. Nem quem eu pensava. Por favor, me encontre amanhã no Café Meridian às 15 horas. Não pelos homens em nossas vidas, mas pela verdade que merecemos. Contra meu melhor julgamento, concordei. Algo na mensagem atingiu um nervo. Pela verdade que merecemos. Era exatamente o que eu queria. A verdade completa, não importa quão dolorosa. O Café Meridian ficava no distrito financeiro, longe tanto da minha casa quanto do meu escritório, um território neutro. Cheguei 15 minutos adiantada e escolhi uma mesa nos fundos, com visão para a porta. Queria vê-la antes que ela me visse. Laura entrou precisamente às 15 horas. Reconhecia imediatamente, mesmo sem a visão limitada que tive através da janela do carro naquele fatídico dia. Era mais jovem do que eu, talvez 30 anos,
com cabelos castanhos na altura dos ombros e um rosto delicado que parecia cansado e tenso. Sua gravidez estava mais avançada do que me lembrava, a barriga proeminente sob um vestido solto. Nossos olhares se encontraram e houve um momento de reconhecimento mútuo. Duas mulheres conectadas por um homem que havia traído ambas, de maneiras diferentes. Ela caminhou até minha mesa, movendo-se com cuidado. Raquel, ela disse, estendendo a mão. Obrigada por vir. Apertei sua mão brevemente, sem saber ao certo como me sentir. Raiva? Pena? Uma estranha solidariedade? O que você quer, Laura? Ela se sentou com alguma dificuldade. Primeiro quero dizer que não sabia sobre você. Não no início. Ela parou, reorganizando seus pensamentos. Ricardo me disse que estava se divorciando, que vocês já viviam separados na mesma casa apenas por conveniência financeira. Ri sem humor. Clássico. Só descobri a verdade depois que fiquei grávida. Encontrei seu nome em alguns documentos dele. Busquei online e vi fotos de vocês juntos em eventos recentes. Ela pausou. Confrontei-o e ele... Bem, ele jurou que iria contar a você, que estava apenas esperando o momento certo. E você acreditou? Perguntei, incapaz de esconder o ceticismo na minha voz. Laura baixou os olhos. Queria acreditar. Estava grávida, apaixonada e... Ela respirou fundo. E ele é muito convincente quando quer ser. Nisso concordamos, murmurei. Ela abriu a bolsa e tirou uma pasta. A razão pela qual eu precisava te ver é esta. Encontrei esses documentos no apartamento depois que ele saiu para trabalhar ontem. Abri a pasta com cautela. Dentro havia aplicações para transferência internacional, contas bancárias em Belize e documentos de uma empresa offshore que eu nunca tinha ouvido falar. Todos em nome de Ricardo. O que é isso? Perguntei, folheando os papéis. Pelo que entendi, ele vem desviando dinheiro não apenas das suas contas conjuntas, mas também da empresa onde trabalha, e não só para mim ou para o apartamento. Ela apontou para um documento específico. Há uma conta com mais de $500 mil em Belize, dinheiro que nem você nem eu sabíamos que existia. A revelação me deixou atordoada. Não era apenas uma traição pessoal, mas algo muito maior. Por que você está me mostrando isso? Laura colocou a mão sobre a barriga em um gesto inconsciente de proteção. Porque tenho medo, Raquel. Medo do que ele é capaz de fazer. Quando confrontei Ricardo sobre esses documentos, ele ficou... diferente, frio, ameaçador. Um calafrio percorreu minha espinha. Em 8 anos de casamento, nunca vi Ricardo ser violento, mas também nunca o vi realmente acuado. Você acha que ele seria capaz de te machucar? Perguntei seriamente. Não fisicamente, talvez. Mas ele deixou claro que se eu causar problemas, posso me arrepender. Disse que tem meios de garantir que eu nunca veja 1 centavo dele para o bebê. Estudei seu rosto, procurando sinais de manipulação ou mentira. Não encontrei nenhum. O que vi foi medo genuíno nos olhos de uma mulher grávida que acabava de descobrir que o pai de seu filho não era quem ela pensava. Por que me procurar? Você poderia ter ido direto à polícia. Pensei nisso, ela admitiu, mas tive medo. Ricardo tem conexões, conhece pessoas, e eu... Ela hesitou. Eu não tenho ninguém. Mudei-me para cá por causa dele, deixei meu emprego, minha família está em outro estado. E há o bebê para pensar. Uma parte de mim queria mandar Laura embora, dizer que seus problemas com Ricardo não eram mais meus. Mas olhando para aquela mulher grávida e assustada, não consegui. Não por causa de Ricardo, mas porque reconheci nela a mesma vulnerabilidade que eu mesma sentia. Vou levar esses documentos para minha advogada, disse finalmente. Ela saberá como proceder. Se Ricardo realmente está desviando dinheiro da empresa, isso é crime. E quanto às ameaças, você deveria documentar tudo, cada mensagem, cada ligação. Laura assentiu, visivelmente aliviada. Obrigada, eu não sabia a quem recorrer.
Quando nos despedimos, senti uma estranha conexão com essa mulher que, em outras circunstâncias, eu provavelmente odiaria. Agora, via-a como outra vítima na teia de mentiras de Ricardo. No caminho para casa, liguei para Camila e expliquei brevemente a situação. Ela ouviu em silêncio e então disse: "Venha ao meu escritório amanhã pela manhã. E Raquel, tenha cuidado. Se metade do que você está me dizendo for verdade, seu ex está envolvido em algo muito mais sério do que infidelidade." Aquela noite foi inquieta. Revirei-me na cama, pensando nas revelações do dia. Ricardo não era apenas um marido infiel, mas potencialmente um criminoso. Como eu pude viver 8 anos com esse homem e não perceber? Por volta das 2 da manhã, ouvi um ruído no andar de baixo. Meu coração disparou. Apesar das fechaduras novas, um medo irracional de que Ricardo tivesse encontrado uma maneira de entrar me dominou. Peguei o celular, pronta para discar para a polícia, e caminhei silenciosamente até o corredor. O barulho veio novamente, um baque surdo seguido por um arrastar. Vinha da varanda dos fundos. Cautelosamente, desci as escadas, mantendo as luzes apagadas. Através da porta de vidro da cozinha, vi uma silhueta movendo-se na escuridão. Com o coração na garganta, liguei as luzes externas. Não era Ricardo, mas um guaxinim derrubando os vasos de plantas. O alívio me inundou, seguido por uma onda de autodesprezo pela paranoia. Voltei para a cama, mas o sono não veio. Em vez disso, passei as horas restantes da madrugada fazendo algo que deveria ter feito há muito tempo, investigando meu próprio marido. Na internet, procurei tudo sobre Ricardo. Suas redes sociais, que eu já conhecia, não revelaram nada novo. Mas ao buscar mais fundo, em registros empresariais e judiciais, comecei a ver um padrão inquietante. Antes de me conhecer, Ricardo havia sido processado 2 vezes por ex-sócios por práticas comerciais questionáveis. Ambos os casos foram resolvidos fora dos tribunais, os detalhes selados. Havia também um caso de quase 10 anos atrás. Uma ex-namorada havia solicitado uma ordem de restrição contra ele, alegando comportamento controlador e ameaças. A ordem foi concedida, mas expirou depois de 1 ano. Quem era esse homem com quem eu havia compartilhado minha vida? E mais importante, como ele havia conseguido esconder essa parte de si mesmo por tanto tempo? Na manhã seguinte, levei os documentos de Laura para Camila. Ela os examinou cuidadosamente, seu rosto ficando mais sério a cada página virada. "Raquel", ela disse finalmente, colocando os papéis na mesa. "Isso vai muito além de um simples divórcio. Estamos falando de possível fraude corporativa, evasão fiscal, talvez até lavagem de dinheiro." "O que fazemos?" perguntei, sentindo o peso da situação. "Primeiro, precisamos proteger você. Se Ricardo perceber que temos essa informação, não sabemos como ele vai reagir." Ela fez uma pausa. "Vou consultar um colega que é especialista em crimes financeiros. Enquanto isso, sugiro que você considere ficar em outro lugar por alguns dias." "Acha que estou em perigo?" A ideia parecia surreal. Ricardo, por mais mentiroso que fosse, nunca havia sido violento comigo. "Provavelmente não", ela admitiu. "Mas pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. E se esses documentos indicam o que penso, Ricardo tem muito a perder. $500 mil escondidos em contas offshore não é brincadeira." Concordei em ficar na casa de Mônica por alguns dias. Ao sair do escritório de Camila, recebi uma mensagem de Laura. "Ricardo está furioso. Ele sabe que nos encontramos. Tenha cuidado." Meu coração acelerou. Como ele poderia saber? Tínhamos sido discretas, escolhendo um café longe de nossos círculos habituais. A resposta veio segundos depois, como se Laura tivesse antecipado minha pergunta. "Ele tem um aplicativo de rastreamento instalado no meu celular. Descobri agora. Estou em casa da minha amiga. Não vou voltar ao apartamento." Liguei para Mônica imediatamente. "Preciso ficar na sua casa. Hoje. Agora." "Claro", ela respondeu sem hesitação. "O que aconteceu?" "Te conto quando chegar.
E Mônica, verifique se ninguém está te seguindo quando voltar para casa. A voz dela ficou séria. Raquel, você está me assustando. Estou assustada também, admiti. Mas vou ficar bem. Só preciso de um lugar seguro por enquanto. Dirigi para casa em estado de alerta, verificando constantemente o retrovisor. Não havia sinais de que estivesse sendo seguida, mas a paranoia já estava instalada. Em casa, peguei roupas suficientes para alguns dias, meu laptop, documentos importantes e, após um momento de hesitação, a antiga caixa de joias da minha avó. Não pelo valor das peças, que era mais sentimental que monetário, mas porque não suportaria a ideia de Ricardo ter acesso a elas. Estava prestes a sair quando o telefone tocou. O número da empresa de Ricardo apareceu na tela. Atendi com cautela. Alô? Senhora Mendonça? Era uma voz feminina que não reconheci. Aqui é Patrícia do departamento de RH da Nexus Marketing. Estou tentando localizar Ricardo. Ele não apareceu para uma reunião importante esta manhã e não está atendendo o celular. Uma sensação gelada percorreu minha espinha. Desculpe, não posso ajudar. Ricardo e eu estamos separados. Houve uma pausa desconfortável. Eu não sabia. Sinto muito. Sem problemas. Espero que o encontrem. Desliguei, mais inquieta do que antes. Ricardo nunca perdia reuniões importantes. Era meticuloso com compromissos profissionais, mesmo nos últimos meses em que nossa vida pessoal estava desmoronando em segredo. No caminho para a casa de Mônica, tentei ligar para Laura. Nenhuma resposta. Mandei mensagem. Ricardo não apareceu no trabalho hoje. Você tem notícias dele? Cheguei à casa de Mônica sem resposta. Ela me recebeu com um abraço apertado e uma xícara de chá. Agora me conta tudo, ela exigiu, sentando-se ao meu lado no sofá. Contei tudo. Os documentos offshore, as ameaças a Laura, as descobertas sobre o passado de Ricardo. Meu Deus, Mônica murmurou quando terminei. Parece roteiro de filme. Um filme que eu nunca quis estrelar, respondi tentando sorrir. Meu telefone vibrou. Era Laura. Ricardo veio ao apartamento. Levou documentos, roupas. Parecia estar com pressa. Não me viu. Fiquei escondida no carro observando. Ele parece estar fugindo. Mostrei a mensagem para Mônica, cujos olhos se arregalaram. Você acha? Que ele descobriu que sabemos e está tentando desaparecer com o dinheiro? Sim. Digitei uma resposta rápida para Laura. Fique segura. Estou com uma amiga. Contate a polícia se sentir ameaçada. Liguei para Camila em seguida e expliquei a situação. Ela suspirou pesadamente. Raquel, isso complica as coisas. Se ele realmente estiver fugindo, podemos ter problemas para garantir seus direitos financeiros no divórcio. Por outro lado, se ele estiver envolvido em atividades ilegais como suspeitamos, isso pode ser uma bênção disfarçada. Como assim? Bem, se ele desaparecer deixando provas de fraude, as autoridades irão atrás dele com muito mais recursos do que teríamos em um simples caso de divórcio. E no processo, podem congelar todos os seus bens, incluindo aqueles que ele tentou esconder de você. O que devo fazer agora? Mantenha-se segura. Não tente entrar em contato com Ricardo. Se ele ligar, grave a conversa se possível, mas não o confronte sobre o que sabemos. Vou entrar em contato com meu colega de crimes financeiros ainda hoje. Enquanto isso, ela hesitou. Você tem certeza de que não existe nada comprometedor em seu nome? Nada que Ricardo possa ter colocado no seu nome sem seu conhecimento? A pergunta me pegou desprevenida. Como assim? Às vezes, pessoas como Ricardo usam cônjuges como testas de ferro para seus esquemas. Colocam contas, empresas, imóveis em nome do parceiro para se distanciar legalmente. Não que eu saiba, respondi, sentindo uma nova onda de ansiedade. Mas como eu saberia? Vamos verificar. Mande-me seu CPF e data de nascimento. Vou pedir uma verificação completa de antecedentes e bens em seu nome. Após desligar com Camila, fiquei olhando pela janela da sala de Mônica,
observando a chuva fina que começava a cair. Minha vida, que 2 semanas atrás parecia tão previsível e segura, agora estava irreconhecível. No que você está pensando? Mônica perguntou, sentando-se ao meu lado com mais chá. Em como é possível viver com alguém por 8 anos e não conhecê-lo realmente? Ela colocou a mão sobre a minha. Raquel, isso não é culpa sua. Pessoas como Ricardo são especialistas em criar fachadas. Eles mostram exatamente o que querem que vejamos. Mas eu deveria ter percebido algo, algum sinal. E talvez houvesse sinais, ela concedeu. Mas quando amamos alguém, tendemos a interpretar esses sinais da maneira mais favorável possível. É humano. Assenti sem muita convicção. Uma parte de mim sabia que ela estava certa, mas outra parte não conseguia deixar de se sentir tola, ingênua. Naquela noite, dormindo no quarto de hóspedes de Mônica, tive um sonho perturbador. Estava de volta à nossa casa, procurando algo que havia perdido. Cada armário que abria, cada gaveta, estava vazia. A casa inteira havia sido esvaziada, como se nunca tivéssemos vivido ali. No sonho, subi ao nosso quarto e encontrei Ricardo de pé diante de um espelho. Quando ele se virou, seu rosto não era seu rosto, mas uma máscara perfeita, impecavelmente feita para parecer humana. Acordei suando com o coração acelerado. O relógio marcava 3h17 da manhã. Deitada na escuridão, percebi que o sonho capturava perfeitamente minha realidade. Eu havia me casado com uma fachada, uma construção cuidadosamente elaborada. O verdadeiro Ricardo permanecera escondido o tempo todo. Na manhã seguinte, recebi uma ligação de Camila. Sua voz estava tensa. Raquel, precisamos nos encontrar. Hoje, descobrimos algo que você precisa saber. O escritório de Camila parecia diferente naquela manhã. Ou talvez fosse eu quem estava diferente, vendo o mundo através das lentes recém-descobertas da traição. Ao lado dela estava um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e óculos de armação fina. Este é Renato Oliveira, Camila me apresentou. Ele é especialista em crimes financeiros e está nos ajudando a entender os documentos que Laura encontrou. Apertei a mão de Renato, notando seu aperto firme e olhar analítico. Prazer. Igualmente, senhora Mendonça. Embora eu preferisse que fosse em circunstâncias melhores. Sentamo-nos e Camila abriu uma pasta na mesa. Raquel, fizemos algumas descobertas preocupantes. Primeiro sobre Ricardo. Ela deslizou um documento para mim. Sua empresa registrou oficialmente um boletim de ocorrência ontem. Ele é suspeito de desviar fundos corporativos ao longo dos últimos 3 anos. 3 anos? Repeti, atordoada. Isso significava que o esquema começou muito antes dele conhecer Laura. Exato, Renato interveio. Baseado nos documentos que você nos forneceu e em nossa investigação preliminar, estamos olhando para algo em torno de R$ 2 milhões desviados. A conta em Belize que Laura encontrou é apenas parte do esquema. Como ele conseguiu esconder isso por tanto tempo? Perguntei, mais para mim mesma do que para eles. Seu marido é inteligente, Renato admitiu. Ele usou uma rede de empresas de fachada, faturas falsas, contratos fictícios, é um esquema sofisticado. Ex-marido, corrigi automaticamente, ainda processando a magnitude da situação. Tecnicamente, ainda são casados, Camila lembrou gentilmente, o que nos leva ao próximo ponto. Ela hesitou, trocando um olhar com Renato. Raquel, encontramos algo em seu nome. Meu estômago afundou. O quê? Renato deslizou outro documento pela mesa. Uma empresa chamada RM Consultoria Criativa, registrada há 2 anos, com você listada como proprietária e principal executiva. Olhei para o papel, confusa. Eu nunca ouvi falar dessa empresa. Suspeitávamos disso, Camila disse. Parece que Ricardo usou seu nome sem seu conhecimento. Mas como? Protestei. Seria necessária minha assinatura, meus documentos? Sua assinatura está aqui, Renato apontou para o final do documento. Embora suspeitemos fortemente que seja falsificada,
Quanto aos documentos, ele tinha acesso a tudo. Seus documentos pessoais, informações bancárias, número de CPF. Olhei mais de perto para uma assinatura. Era surpreendentemente similar à minha, com apenas pequenas diferenças que alguém que não me conhecesse bem não notaria. Mas Ricardo conhecia minha assinatura perfeitamente. O problema, Camila continuou, é que esta empresa recebeu pagamentos substanciais da Nexus Marketing nos últimos 2 anos. Pagamentos por serviços que, suspeitamos, nunca foram realmente prestados. Estou sendo implicada nos crimes dele? A realização me atingiu como um soco no estômago. Potencialmente, Renato confirmou. Mas há boas notícias. Já entramos em contato com a Polícia Federal. Expliquei que você é uma vítima nessa situação, não cúmplice. Eles querem falar com você, mas estão mais interessados em Ricardo. Onde ele está agora? Perguntei. Essa é a questão, Camila respondeu. Ninguém sabe. Não foi ao trabalho nos últimos 2 dias. Não está no apartamento dele e de Laura. Seu celular está desligado. Ele fugiu, concluí. Parece que sim, Renato concordou. A boa notícia é que já alertamos as autoridades. Seu passaporte foi marcado, então ele não conseguirá deixar o país legalmente. E se ele já tiver saído? A possibilidade de Ricardo escapando impunemente me deixou furiosa. Então ele será procurado internacionalmente, Renato garantiu. Desvio de fundos corporativos desse montante é crime grave. Além disso, se ele falsificou sua assinatura e usou seu nome sem consentimento, isso adiciona falsidade ideológica à lista. Camila colocou a mão sobre a minha. Raquel, sei que isso é avassalador, mas estamos aqui para te proteger. O importante agora é demonstrar que você não tinha conhecimento dessa empresa ou das atividades de Ricardo. Como faço isso? Já começamos, ela garantiu. Estamos reunindo evidências de que você não estava envolvida nas operações diárias dessa empresa fantasma. Não há registros seus entrando nos supostos escritórios, não há e-mails seus discutindo negócios, não há reuniões em sua agenda. E temos a seu favor, Renato acrescentou, o fato de que você mesma trouxe os documentos incriminadores que Laura encontrou. Isso não é comportamento de alguém envolvido em um esquema. Assenti, tentando encontrar conforto nessas palavras. E quanto a Laura e o bebê, eles estão bem? Falei com ela esta manhã, Camila respondeu. Está assustada, mas segura na casa de uma amiga. Quanto ao bebê, ela hesitou. Raquel, há algo que você deveria saber. Laura fez um teste de DNA durante a gravidez, padrão para verificar anomalias cromossômicas. E o tipo sanguíneo do bebê é incompatível com o de Ricardo. Olhei para ela, sem entender imediatamente. O que você está dizendo? O bebê não é dele, Camila explicou suavemente. Laura teve outro relacionamento antes de Ricardo. Terminou poucas semanas antes de conhecê-lo. Ela assumiu que o bebê era de Ricardo devido à cronologia, mas o teste mostrou outra coisa. Ri sem humor. Então ele está sendo enganado também? Laura afirma que só descobriu recentemente e ainda não havia contado a ele, Camila explicou. Estava com medo de como ele reagiria. Era irônico demais. O homem que havia construído uma vida de mentiras estava prestes a ser pai de um filho que não era seu. Alguma justiça poética nisso, pensei amargamente. O que acontece agora? Perguntei. Você vai precisar falar com os investigadores, Renato respondeu. Contar tudo o que sabe sobre as finanças de Ricardo, hábitos, possíveis esconderijos. E precisará se preparar para o fato de que seu nome vai estar temporariamente associado a essa investigação, até que sua inocência seja completamente estabelecida. Camila acrescentou. Também precisamos continuar com o divórcio, que agora ficou mais complicado devido à situação legal de Ricardo. Mas temos uma vantagem. Com ele sendo investigado por crimes financeiros, o juiz provavelmente será muito mais receptivo aos nossos argumentos sobre divisão de bens. Saí do escritório de Camila me sentindo como se estivesse vivendo a vida de outra pessoa. Em apenas 2 semanas, passei de esposa confiante a mulher traída
e agora potencial vítima de um esquema de fraude elaborado. No caminho de volta para a casa de Mônica, parei em um café para respirar e organizar meus pensamentos. Enquanto esperava meu pedido, meu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Atendi cautelosamente. Raquel. A voz de Ricardo, normalmente confiante e controlada, soava estranhamente tensa. Meu coração disparou. Ricardo, onde você está? Isso não importa, ele respondeu. O que importa é que eu sei o que você fez. Laura me contou tudo. O que eu fiz? Repeti incrédula. Você é quem tem vivido uma mentira durante anos. Você tinha que se meter, não é? Ele continuou, ignorando minha resposta. Não podia simplesmente aceitar o divórcio e seguir em frente. Tinha que se tornar uma detetive, fuçando na minha vida. Na nossa vida, Ricardo, corrigi. No nosso dinheiro que você roubou. No nosso casamento que você destruiu. Ele riu, um som frio e sem humor. Sempre a vítima, não é, Raquel? Tão perfeita, tão inocente. Você nunca se perguntou por que eu procurei outra pessoa? Por que precisei construir uma vida longe de você? Ilumina-me, desafiei, sentindo a raiva crescer. Porque você era sufocante, ele sibilou. Sempre querendo saber onde eu estava, com quem estava, controlando cada centavo. Eu me sentia preso, Raquel. A acusação era tão absurda que quase ri. Eu, sufocante? Eu, que havia apoiado cada uma de suas decisões de carreira, que tinha aceitado suas horas extras e viagens de negócios sem questionar, que raramente verificava nossas contas porque confiava nele para gerenciá-las? Essa é sua justificativa para roubar de mim? Para roubar de sua empresa? Para falsificar minha assinatura e abrir empresas fantasma em meu nome? Houve um momento de silêncio do outro lado. Do que você está falando? RM Consultoria Criativa, respondi. Ring a Bell? A empresa que você abriu em meu nome, sem meu conhecimento, para lavar o dinheiro que estava roubando da Nexus. Outro momento de silêncio, mais longo desta vez. Você não sabe do que está falando, ele finalmente disse, mas sua voz havia perdido a convicção. A Nexus registrou um boletim de ocorrência contra você, continuei. A Polícia Federal está envolvida. Seu passaporte foi marcado. É apenas questão de tempo, Ricardo. Você me traiu, ele acusou, sua voz agora trêmula. Você e Laura conspirando pelas minhas costas. Assim como você conspirou pelas minhas costas durante anos? E falando em Laura, você sabe que o bebê não é seu? Isso o silenciou completamente. Por um momento, pensei que a ligação tinha caído. Você está mentindo, ele finalmente disse, mas sem convicção. Pergunte a ela sobre o teste de DNA, sugeri. Sobre o tipo sanguíneo do bebê. Ouvi um ruído de fundo, como papel sendo amassado, seguido pelo som de um objeto pesado sendo derrubado. Ricardo? Chamei. Nenhuma resposta. Ricardo, você está aí? Ela me disse que era meu. Sua voz voltou, quase um sussurro. Ela me disse, tudo este tempo. Ricardo, onde você está? Tentei novamente, percebendo uma mudança no tom dele. Por trás da raiva havia algo mais, desespero. Como se você se importasse, ele respondeu amargamente. Você ganhou, Raquel. Está satisfeita? Destruiu tudo o que construí. Eu destruí? Repliquei incrédula. Foi você quem mentiu, quem roubou, quem traiu. Você destruiu nosso casamento. Você destruiu sua carreira. Você destruiu a confiança de todos ao seu redor. Houve um longo silêncio, quebrado apenas por sua respiração irregular. Quando falou novamente, sua voz estava mais calma, quase resignada. Sabe o que é engraçado? Eu realmente achei que poderia fazer dar certo. Os dois mundos, separados, perfeitos. Você nunca descobriria. Laura nunca descobriria. Eu seria livre. Livre para viver uma mentira, observei. Isso não é liberdade, Ricardo. O que você sabe sobre liberdade? Ele retrucou.
Passamos 8 anos juntos e você nunca me viu de verdade, nunca entendeu quem eu sou realmente. Porque você nunca mostrou quem realmente é, respondi. O homem que eu amei não existe. Era uma fachada. Ouvi-o suspirar pesadamente. Talvez, ou talvez você só tenha visto o que queria ver. Ricardo, onde você está? Perguntei novamente, um inexplicável sentimento de urgência crescendo dentro de mim. A polícia está procurando por você. É melhor se entregar. Ele riu, um som vazio. Para quê? Para passar os próximos 10 anos numa prisão? Para assistir tudo o que construí ser dividido entre você e a justiça? Para ser humilhado publicamente? Um alarme soou na minha cabeça. Havia algo no tom dele, uma finalidade que me assustou. Ricardo, o que quer que você esteja pensando em fazer? É tarde demais, Raquel. Ele interrompeu. Sempre foi tarde demais. Desde o dia em que nos conhecemos, estava destinado a terminar assim. Assim como? Com tudo destruído. Houve uma pausa. Você sabe o que acontece quando se constrói uma vida inteira sobre mentiras? Eventualmente, o peso se torna insuportável. As paredes desabam. Ricardo! Comecei, mas ele me interrompeu novamente. Você sabe por que liguei? Sua voz estava estranhamente calma agora. Queria ouvir sua voz uma última vez. Queria saber se havia algum vestígio de amor por mim, depois de tudo. Meu coração acelerou. Ricardo, onde você está? Me diga agora. Adeus, Raquel. Espero que sua próxima vida seja melhor do que a que compartilhou comigo. A ligação caiu. Minhas mãos tremiam enquanto eu rapidamente discava de volta, direto para a caixa postal. Tentei novamente. Mesmo resultado. Digitei uma mensagem. Ricardo, por favor, me ligue de volta. Não faça nada estúpido. Sem resposta. Liguei para Camila imediatamente. Ricardo acabou de me ligar. Ele soou suicida. Acho que ele pode tentar fazer algo contra si mesmo. Você conseguiu descobrir onde ele está? Ela perguntou, sua voz alarmada. Não, ele não disse. E agora não atende mais o telefone. Vou ligar para meu contato na polícia, Camila prometeu. Eles podem rastrear a última localização do celular dele. Depois de desligar, fiquei sentada no café, tremendo apesar do calor. A ideia de Ricardo tirando a própria vida era surreal. Ele sempre havia sido tão seguro de si, tão confiante, tão invencível. Mas o homem ao telefone não era o Ricardo que eu conhecia. Era alguém encurralado, desesperado, sem saída. Independentemente de tudo o que ele havia feito, não queria seu sangue em minhas mãos. Não queria que sua última conversa tivesse sido uma acusação minha. Não dessa forma. Meu telefone tocou novamente. Era Laura. Raquel? Ricardo acabou de me ligar. Ele estava diferente. Mencionou algo sobre o bebê não ser dele. Como ele descobriu? Eu contei a ele, admiti. Ele me ligou, me acusando de conspirar contra ele. Eu estava com raiva. Meu Deus, ela sussurrou. Ele soava tão estranho. Disse que tudo acabou e que sentia muito por não poder ser o pai que prometeu ser. Laura, precisamos encontrá-lo, disse urgentemente. Acho que ele pode tentar se machucar. Espera, ela disse de repente. Ele mencionou algo sobre o lago. Disse que era o único lugar onde se sentia em paz. Você sabe do que ele está falando? O lago. Claro. O Lago Azul, a 2 horas da cidade. Tínhamos passado nosso primeiro aniversário de casamento em uma cabana à beira daquele lago. Ricardo sempre dizia que era o lugar mais tranquilo que conhecia. Sei exatamente onde ele está, disse, já pegando minhas chaves. Vou ligar para a polícia a caminho. Eu vou com você, Laura insistiu. Não, respondi firmemente. Você está grávida. Não deveria se arriscar. Além disso, alguém precisa ficar aqui caso ele entre em contato novamente. Ela concordou relutantemente. Corri para meu carro, ligando para o número de emergência enquanto dirigia.
Expliquei a situação para o operador, que prometeu enviar uma viatura para o local. Mas vai demorar, ele avisou. A tempestade derrubou árvores na estrada principal para o lago. Estão trabalhando para liberar o acesso, mas pode levar horas. Não temos horas, respondi. Estou a caminho. Há uma estrada secundária pela floresta. É mais longa, mas deve estar livre. Senhora, não recomendamos que civis... Desliguei. Não havia tempo para discussões burocráticas. A chuva começou a cair pesadamente enquanto eu dirigia para fora da cidade, em direção à estrada sinuosa que levava ao lago. Meus pensamentos eram um turbilhão. Por que me importava tanto? Porque estava correndo para salvar um homem que havia arruinado minha vida, que tinha me roubado, mentido, traído. Talvez porque, apesar de tudo, 8 anos não desapareciam simplesmente. Ou talvez porque, independentemente do que Ricardo havia feito, não conseguia aceitar a ideia de alguém morrendo quando eu poderia ter impedido. A estrada secundária estava em condições terríveis. Lama, buracos, galhos caídos. Meu pequeno carro lutava para avançar, mas eu não diminuí. O tempo estava contra nós. Após o que pareceu uma eternidade, finalmente avistei o lago entre as árvores. A cabana estava lá, exatamente como me lembrava, embora mais desgastada pelo tempo. O Audi de Ricardo estava estacionado na frente, confirmando minha intuição. Estacionei e corri para a porta, ignorando a chuva que me encharcava. A porta não estava trancada. Empurrei-a, entrando na cabana escura. "Ricardo?" chamei. Silêncio. A única luz vinha de uma pequena lareira quase apagada. Avancei cautelosamente, olhando ao redor. A cabana era pequena, com apenas um quarto, uma sala combinada com cozinha e um banheiro. Não havia muitos lugares para se esconder. Vi sua silhueta antes de vê-lo completamente, sentado em uma cadeira de balanço de frente para o lago, através da janela panorâmica. Ao seu lado, na mesinha, havia uma garrafa de uísque pela metade e... Meu estômago afundou. Um frasco de comprimidos. "Ricardo", chamei novamente, mais suavemente desta vez. Ele se virou lentamente. Seu rosto estava pálido, olhos vermelhos e inchados. Parecia ter envelhecido 10 anos desde a última vez que o vi. "Raquel", ele murmurou, parecendo genuinamente surpreso. "Como você me encontrou?" "Você mencionou o lago para Laura", expliquei, aproximando-me cautelosamente. "Eu sabia que você viria para cá." Ele sorriu tristemente. "Claro que você sabia. Você sempre foi a inteligente entre nós dois." Olhei para o frasco de comprimidos. "O que você tomou?" Ele seguiu meu olhar. "Nada ainda." Estava reunindo coragem. Alívio me inundou, seguido imediatamente por raiva. "Você acha que isso resolve alguma coisa? Fugir assim?" "Não estou fugindo", ele respondeu calmamente. "Estou encarando a realidade. Minha vida acabou, Raquel. Minha carreira está destruída. Vou para a prisão. A mulher que pensei que me amava está grávida de outro homem. E você?" Ele olhou para mim com algo parecido com remorso genuíno. "Você nunca vai me perdoar." "Não, provavelmente não", concordei, sentando-me na cadeira oposta à dele. "O que você fez foi além da traição. Você construiu uma vida inteira de mentiras, Ricardo. Usou meu nome em esquemas criminosos, roubou meu dinheiro, minha confiança, anos da minha vida." Ele assentiu lentamente. "Eu sei. E não tenho desculpas. Apenas... aconteceu. Uma pequena mentira levou a outra, depois outra. Antes que eu percebesse, estava vivendo 2 vidas completamente separadas." "Por quê?" perguntei, a pergunta que havia me atormentado desde que o vi com Laura naquele fatídico dia no trânsito. "Por que fazer isso?" Ricardo olhou para o lago através da janela, a chuva criando padrões hipnóticos na superfície da água. "Porque eu nunca me senti suficiente. Para você, para mim mesmo, para ninguém. Sempre senti que precisava ser mais, ter mais, provar mais." "Então você construiu uma versão alternativa de si mesmo." "2 versões", ele corrigiu.
Com você, eu era o marido responsável, o executivo respeitável. Com Laura, era o homem aventureiro, despreocupado, espontâneo. Ele riu sem humor. E, no fundo, não era nenhum dos dois. E quem você realmente é, Ricardo? Ele me olhou, seus olhos refletindo a fraca luz da lareira. Essa é a questão, não é? Acho que nem eu mesmo sei mais. Talvez nunca tenha sabido. Ficamos em silêncio por alguns momentos. Apenas o som da chuva e o ocasional estalo da lenha na lareira preenchendo o espaço entre nós. A polícia está a caminho, informei finalmente. A tempestade bloqueou a estrada principal, mas eles vão chegar eventualmente. Ele assentiu, resignado. Eu imaginei. Você tem escolha, Ricardo. Pode enfrentar as consequências de suas ações ou... Gesticulei para o frasco de comprimidos. Mas saiba que se escolher o caminho fácil, estará apenas confirmando o que sempre suspeitei, que você é um covarde. Ele enrijeceu visivelmente. Você acha que é fácil? Acabar com tudo? Mais fácil do que enfrentar o que você fez, respondi firmemente. Mais fácil do que olhar nos olhos das pessoas que você traiu e admitir seus erros. Mais fácil do que reconstruir sua vida depois de perder tudo. Ricardo pegou o frasco, girando-o entre os dedos. E se eu não tiver força para isso? Então você nunca foi o homem que pensei que fosse, respondi sinceramente. Mesmo nas mentiras. Ele me estudou por um longo momento. Por que você está aqui, Raquel? Por que se importa se eu vivo ou morro depois de tudo o que fiz? Era uma pergunta justa. Uma que eu mesma havia me feito durante toda a viagem até ali. Não estou aqui por você, respondi finalmente. Estou aqui por mim. Porque não quero viver com o peso de saber que poderia ter impedido sua morte e não o fiz. Porque, apesar de tudo, passei 8 anos amando a pessoa que pensei que você fosse, e não posso simplesmente apagar isso. Ricardo deixou o frasco na mesa e cobriu o rosto com as mãos. Seus ombros começaram a tremer e percebi que ele estava chorando. Algo que nunca havia visto em todos os nossos anos juntos. Eu arruinei tudo, ele soluçou. Absolutamente tudo. Sim, concordei, sem oferecer falsas consolações. Você arruinou, mas ainda está vivo, ainda pode enfrentar o que fez. Ele levantou o rosto, olhos vermelhos encontrando os meus. Por quanto tempo? 10 anos numa prisão federal? Talvez, ou talvez menos, se cooperar. Se devolver o dinheiro, se ajudar nas investigações. E depois, quem vai querer contratar um criminoso condenado? Quem vai confiar em mim novamente? Dei de ombros. Isso é problema seu, não meu. Mas pessoas recomeçam todos os dias, Ricardo. Depois de desastres, perdas, erros terríveis, a diferença é que algumas escolhem enfrentar a verdade, enquanto outras continuam fugindo. Ouvimos um barulho de motor se aproximando. Luzes azuis e vermelhas começaram a refletir nas janelas molhadas. Parece que a polícia encontrou um caminho, observei. Ricardo olhou para a porta, depois para mim e finalmente para o frasco de comprimidos. Por um momento pensei que ele pudesse agarrá-lo num último ato de desespero. Em vez disso, empurrou-o para longe. Eu vou enfrentar, ele disse baixinho. Não porque mereço uma segunda chance, mas porque você merece ver justiça sendo feita. Levantei-me quando ouvi batidas fortes na porta. Polícia Federal, abram a porta! Você vai ficar? Ricardo perguntou, parecendo repentinamente muito pequeno na cadeira de balanço. Até ter certeza de que você estará seguro, respondi. Depois disso, nossas vidas seguem caminhos separados. Abri a porta. 2 oficiais entraram, ensopados pela chuva, armas em punho. Ricardo Mendonça? Um deles chamou. Sou eu, Ricardo respondeu, levantando-se lentamente. Estou desarmado. Os oficiais avançaram cautelosamente, um deles pegando o frasco de comprimidos e examinando-o enquanto o outro algemava Ricardo. Ricardo Mendonça, você está sendo detido sob suspeita de fraude corporativa, falsidade ideológica, formação de quadrilha e evasão fiscal.
O oficial recitou os direitos de Ricardo enquanto o conduzia para fora. Na porta, Ricardo parou e olhou para mim uma última vez. Sinto muito, Raquel, por tudo. Não respondi. Não havia nada a dizer que pudesse apagar o que ele havia feito ou curar as feridas que havia causado. Em vez disso, apenas assenti, reconhecendo suas palavras sem aceitá-las como suficientes. Observei pela janela enquanto eles o colocavam na viatura. A chuva continuava caindo, lavando o mundo. Fiquei ali por muito tempo depois que eles partiram, olhando para o lago que uma vez havia sido símbolo do nosso amor, e agora era apenas o cenário do fim. 3 meses se passaram desde aquela noite na cabana. O outono chegou, transformando as folhas em tons dourados e vermelhos, um lembrete constante de que a mudança era a única constante na vida. Ricardo havia se declarado culpado de todas as acusações, cooperando plenamente com as autoridades para reduzir sua sentença. Ainda assim, enfrentaria pelo menos 5 anos de prisão, com possibilidade de liberdade condicional após 3 por bom comportamento. A empresa fantasma em meu nome foi dissolvida. Minha inocência comprovada através de uma investigação minuciosa que não encontrou nenhuma evidência de meu envolvimento. A Nexus Marketing, surpreendentemente, ofereceu-me um acordo para evitar um processo por danos morais, uma quantia substancial que me daria segurança financeira pelos próximos anos. Laura deu à luz um menino saudável 2 semanas após a prisão de Ricardo. Conversamos algumas vezes por telefone desde então. Ela havia entrado em contato com o pai biológico da criança, que inicialmente ficou chocado, mas eventualmente assumiu suas responsabilidades. Não éramos amigas, Laura e eu, mas compartilhávamos uma estranha conexão. 2 mulheres cuja vida havia sido virada de cabeça para baixo pelo mesmo homem. Quanto a mim, estava lentamente reconstruindo. O divórcio foi finalizado em tempo recorde, dadas as circunstâncias excepcionais. Vendi a casa. Não conseguia mais viver naquele espaço impregnado de lembranças falsas. Comprei um apartamento menor, mais próximo ao centro, com grandes janelas e luz natural abundante. Era completamente diferente de qualquer lugar em que havia morado com Ricardo. Voltei a desenhar quase todos os dias. Pequenos esboços, projetos, ideias para casas que talvez nunca fossem construídas, mas que me davam prazer em criar. Meu trabalho no estúdio de arquitetura floresceu quando passei a confiar mais em meus instintos criativos, em vez de suprimi-los como Ricardo sempre me incentivara a fazer. Naquela manhã de outono, estava sentada em meu novo escritório em casa, diante da prancheta, quando meu telefone tocou. Número do Presídio Federal. Ricardo. Ele havia me ligado 2 vezes desde sua prisão. Na primeira, tinha atendido, ouvido seus pedidos de perdão e desligado sem responder. Na segunda, deixei ir para a caixa postal. Não havia nada a dizer. Desta vez, algo me fez atender. Alô? Disse, minha voz mais firme do que esperava. Raquel, a voz de Ricardo, marcada pelos meses na prisão. Não achei que você fosse atender. Nem eu, admiti. Como você está? Ele perguntou, soando genuinamente interessado. Bem, respondi simplesmente. Reconstruindo. Eu imagino. Houve uma pausa. Assinei os últimos papéis hoje. Transferindo formalmente a casa para seu nome, embora você já tenha vendido, pelo que ouvi. Sim. É justo, ele concordou. Recomeçar do zero. Ficamos em silêncio por alguns momentos, o zumbido da linha telefônica preenchendo o espaço. Por que você ligou, Ricardo? Perguntei finalmente. Ele respirou fundo. Estou fazendo terapia aqui, parte do programa de reabilitação, e estou trabalhando em enfrentar minha responsabilidade, reconhecer o dano que causei. Isso é bom para você, respondi, sem hostilidade, mas também sem calor. Eu sei que nunca vou poder compensar o que fiz, ele continuou. Sei que nunca vou merecer seu perdão. Mas queria que você soubesse que estou tentando entender. Por que fiz o que fiz?
Porque machuquei a única pessoa que realmente se importou comigo. Fechei os olhos, deixando suas palavras pairarem entre nós. E você descobriu por quê? Ainda estou tentando, ele admitiu. Mas acho que tem a ver com nunca me sentir suficiente, sempre precisando de mais validação, mais conquistas, mais tudo, como se houvesse um buraco dentro de mim que eu estava tentando desesperadamente preencher. Era a resposta mais honesta que já tinha ouvido dele. Talvez a primeira vez em 8 anos que ele realmente falava a verdade. Ricardo, disse calmamente, espero sinceramente que você encontre as respostas que está procurando, que aprenda com tudo isso. Mas não vou ser parte dessa jornada. Eu entendo, ele respondeu, a decepção audível em sua voz. Não estou dizendo isso para ser cruel, continuei. Estou dizendo porque finalmente estou aprendendo a priorizar minha própria cura, minha própria vida. E isso significa deixar você e tudo o que aconteceu no passado. Você acha que um dia vai poder me perdoar? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Olhei para o desenho em minha prancheta. O projeto para uma casa à beira-mar que eu sempre quis projetar, mas nunca tinha tentado porque Ricardo achava impraticável. Era ousada, criativa, completamente minha. Perdão não é algo que você ganha, Ricardo, respondi finalmente. É algo que eu posso escolher dar, quando e se eu estiver pronta. Não por você, mas por mim. Eu entendo. Desejo a você uma boa vida, disse, e percebi que era verdade. Não queria que ele sofresse eternamente. Apenas queria que ele ficasse longe da minha vida. Adeus, Ricardo. Desliguei antes que ele pudesse responder. Coloquei o telefone de lado e voltei ao meu desenho, fazendo pequenos ajustes aqui e ali. Através da janela, o sol de outono lançava uma luz dourada sobre minha nova sala, minha nova vida. No início, tinha me perguntado como era possível que não tivesse percebido quem Ricardo realmente era durante todos aqueles anos. Agora entendia que a questão não era essa. A questão era quem eu era e quem eu queria ser daqui para frente. A resposta estava se desenrolando diante de mim, traço por traço, dia por dia. Uma mulher mais forte, mais sábia, mais compassiva consigo mesma. Uma mulher que não precisava de mentiras para preencher os vazios em sua vida. Uma mulher que, contra todas as probabilidades, tinha encontrado gratidão por aquela tarde fatídica no trânsito, quando uma simples buzina desencadeou a queda de um castelo de cartas que nunca deveria ter sido construído. A verdade, por mais dolorosa que fosse, tinha me libertado, e agora, finalmente, eu estava pronta para construir algo real sobre suas fundações. Agora, se você gostou dessa história, clica em S inscrever e me diz nos comentários qual parte te deixou de queixo caído. Ah, e não esqueça de se tornar membro para ter acesso a vídeos exclusivos que não posto aqui. Te espero lá.